Mais uma vez agradeço aí a presença de todos, contínuo no evento desde ontem, que continua até amanhã. E, sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. Fernando, que vai apresentar o nosso palestrante agora do segundo horário. O Dr. Paulo Roberto Ribeiro Nalim, ele é advogado, professor da Universidade Federal do Paraná, graduado também pela mesma instituição. Ele é mestre em Direito Privado pela Federal também e doutor em Direito das Relações Sociais também pela Universidade Federal do Paraná. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado, na figura do Dr. Guilherme Luquezzi, a apresentação do Dr. Fernando, do Dr. Gustavo, meu amigo Paulo, as pessoas de quem cumprimento toda a Escola Superior de Advocacia. Eu só quero acrescentar ao meu currículo que eu sou advogado há 21 anos. Então, advogado e árbitro também. Então, e certamente estou aqui porque sempre colaborei com a Ordem dos Advogados, seja no conselho, enfim, também colaborando com colegas que precisam de algum apoio nos processos disciplinares, também faço representação de colegas, amigos ou não, aqui na Ordem. Enfim, atendo aos pedidos da presidência da Ordem, quando me são solicitados, a título de saudação de novos advogados, enfim, procuro trabalhar também como todos nós devemos aqui na Ordem dos Advogados, de forma honorífica, de forma grandiosa, de forma disponível, de forma amiga, dentro da linha do que mencionou o Dr. Paulo sobre a questão da cooperação. Acho que isso também se estende um pouco à cooperação coletiva junto à Ordem, não só à cooperação individual entre os próprios advogados e magistrados. O que me foi solicitado a expor aos colegas hoje é sobre procuração e contratos, assim chamado contrato de honorários. E é claro que este tema, ele transita na faixa da minha experiência profissional, não só na faixa da minha experiência como professor. Então, eu não quero tornar enfadonha essa exposição, tratando exclusivamente sobre questões legais, pertinentes à procuração e ao instrumento de contrato de honorários, como também complementar esta minha exposição com relação à experiência que trago em relação aos 21 anos de advogado, aquilo que devemos e que não devemos fazer, talvez algumas recomendações, alguns conselhos aos colegas iniciantes, para que tenham uma profissão vitoriosa e promissora. Eu vou me levantar para fazer a exposição lá exatamente porque, inclusive, acho que é uma programação de filmagem, então eu não quero estragar aí, ou talvez vou estragar me levantando para lá essa filmagem. Sim, com licença. Muito bem. Então, eu gostaria de falar justamente sobre essas questões de procuração e mandato e contrato de honorários advocatícios, pensando dois aspectos que foram mencionados na exposição anterior pelo Dr. Paulo e que me agradou muito e que também já cria um ambiente para um debate sobre esse assunto, que é a da independência do advogado. Eu acho que este é um aspecto muito importante. Se os senhores me permitem um conselho, talvez um pouco amargo, mas muito realista da situação do advogado em relação ao seu cliente, é de que os senhores nunca devem se enganar do que eu vou dizer agora. O cliente dos senhores não é um amigo. O cliente é o cliente. Os senhores vão trabalhar durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante uma década, e possivelmente, muito provavelmente, com certeza, aquele cliente nunca vai ser o seu amigo. Coloquem-se na posição de, vamos chamar assim, consumidores de uma certa prestação de serviço. Quantas vezes os senhores foram convidados à casa do seu dentista? Os senhores foram convidados para o casamento do seu médico? Os senhores têm esta expectativa? A mesma expectativa é nutrida pelo cliente dos senhores. Ele não quer saber da sua amizade,
ele quer saber do seu desempenho profissional, ele quer saber do resultado, ele quer saber da vitória, ele quer saber da sentença e quer saber do resultado econômico. Ele não quer saber da sua amizade. Então os senhores devem tratar o seu cliente como cliente. E por isso que procuração e contrato são os dois instrumentos fundamentais na vida do advogado. Fundamentais. Sem os quais nós não temos relação exterior do nosso cliente, transitando pela nossa atividade em relação ao Poder Judiciário, ou os órgãos da administração, ou os órgãos aos quais se dirigem esses poderes que lhe foram outorgados. E sem o contrato, os senhores não têm vida profissional. Então são os dois instrumentos fundamentais, indispensáveis na vida de qualquer advogado. Os senhores devem sempre pensar na sua condição de vida e sobrevivência. É claro que nós temos uma missão, e eu subscrevo integralmente o que o Dr. Paulo mencionou. Nós temos uma missão. Nós não somos técnicos do direito, não devemos ser. Mas nós também temos, no conjunto desta missão, para não atendermos a só um cliente, mas para atendermos a uma gama destes clientes, para podermos manter o nosso escritório de advocacia, para sermos responsáveis para com as pessoas que dependem da nossa vida no nosso escritório de advocacia, sermos responsáveis com nós mesmos e com as nossas famílias, nós temos que ter aqui uma conduta profissional. E esta conduta profissional se assenta neste instrumento que nós chamamos de contrato de honorários. Isso é fundamental. Nós temos que nos assegurar disso. Nós temos que garantir ao cliente esta condição profissional. Ele também quer ter a garantia das cláusulas contratuais. Ele também tem o direito de saber a extensão dos poderes que estão sendo outorgados. Porque nós somos responsáveis por algum bem da vida desse cliente. É claro, mas num sentido oposto, ou num sentido paralelo, nós temos os nossos interesses econômicos e profissionais. E nós temos que sempre lembrar do seguinte: a nossa profissão se faz no dia a dia, mas ela vai se fazer para uma década, para uma vida. E esta década, esta vida, só se garante por meio desses instrumentos que nós estamos tratando agora. É como o Dr. Paulo falou anteriormente. E é muito comum. O cliente se desligou do escritório. Tomou uma decisão, exerceu, respondendo à pergunta do colega, um direito potestativo. Ele falou, não quero mais, e nós não temos o que fazer. Então vamos resgatar o contrato de honorários. Vamos ver se eu ainda tenho um crédito a receber. Vamos ver se naquele meu instrumento de contrato existe uma cláusula determinando que a ruptura no literal do contrato não deixa ou não desonera o cliente de pagar os seus honorários. É muito justo. O senhor trabalhou, o senhor plantou, pesquisou, estudou, empenhou seu tempo, tem que receber. Aí vamos ao tal contrato de honorários. E não encontramos. Por quê? Perdeu-se. Porque advogado, colega, arquivou numa pasta errada, porque a secretária arquivou no lugar errado, porque eu esqueci de fazer o contrato de honorários, e daí aquele seu glorioso tempo, aquela dedicação de uma década, acabou. Porque nós todos aqui temos uma limitação de carga de trabalho. Independentemente de utilizarmos as ferramentas da eletrônica ou não, enfim, as mídias, nós temos um limite. Eu me lembro muito bem a época que cursava ainda a graduação, um professor que me ensinava prática jurídica, o Dr. Newton Bussi. Ele era procurador de justiça, se aposentou, hoje advoga. O Dr. Newton Bussi falou o seguinte: o advogado, sem computador, sem recursos de informática, isso faz mais de 20 anos, hein? Consegue administrar de forma responsável 100 casos. Com o auxílio da informática, 300 casos. Vejam. Aí vai da decisão do advogado escolher os seus casos. Para trabalhar com responsabilidade. Então, a escolha reside pontualmente na administração do tempo. O tempo é a nossa moeda.
Porque eu posso gastar o meu tempo com um cliente pro bono, e nós temos isso na advocacia, e daí nós estamos usando um tempo de graça. Ou nós podemos usar aquele mesmo tempo de forma remunerada. Quem vai ditar isso é o advogado. O tempo utilizado na advocacia pro bono custa a mesma coisa que o tempo da advocacia remunerada. Então, o tempo é muito importante na nossa vida. Muito importante. E por isso que o primeiro contrato que o advogado faz com o cliente, o primeiro contrato é o contrato da consulta. Os senhores devem se valorizar enquanto profissionais. Quantas vezes você foi ao médico e pediu um conselho? Você teria coragem de ingressar num consultório médico e falar: doutor, mas eu só quero uma opiniãozinha. Eu só quero um conselhinho. Eu não quero uma consulta. Não teríamos esta coragem. Então, os senhores devem se valorizar e o primeiro contato de valorização com o cliente deve se manifestar por meio de um contrato no momento da consulta. Os senhores devem cobrar consulta. Os senhores devem imaginar: puxa, mas esse é um advogado elitista, um advogado bem-sucedido, um advogado que cobra caro, de honorários ricos. Enfim, vejam, não é uma questão de ser elitista ou cobrar caro ou pouco. Não vem ao caso aqui quanto se cobra. Eu quero que os senhores tenham um futuro promissor. Que a advocacia não seja uma aventura. Que os senhores não desistam daqui a 3 anos dizendo: vou fazer concurso público, que a advocacia não dá. De fato, porque a advocacia recomenda um planejamento de vida. Não é uma aventura. E por isso, nós temos que cobrar. Nós temos que ganhar dinheiro. Porque, aliada à recompensa da vitória nas lides, sejam arbitrais ou judiciais, nós temos a vitória aliada à recompensa financeira. Ou seja, sermos ricos de glórias judiciais não resolve a conta do filho que tem que se pagar para a escola no final do mês. Infelizmente. Então, nós temos vários casos de advogados maravilhosos que conhecemos, enfim, eu não vou citar nomes, mas que foram mal sucedidos na advocacia, morreram pobres. Porque, de fato, não fizeram um planejamento econômico da carreira. E, de uma certa maneira, claro, nós, quando fazemos a faculdade de Direito, nós não somos preparados para isso. Porque nós não cursamos administração de empresa, então nós não sabemos administrar o nosso escritório de advocacia. Nós não sabemos. Nós não estudamos isso. Nós não sabemos como administrar os recursos de um profissional liberal. Porque, via de regra, ou normalmente, em grande parte, nós somos filhos de pessoas que eram assalariadas. E o advogado não tem salário. Então, os senhores pensem, eu sempre comento isso com a minha esposa, eu falo assim: você já pensou que eu levanto todos os dias e eu não sei o quanto eu vou ganhar no final do dia? Isso não é uma coisa um pouco insana? Então, se parar para pensar, a advocacia é uma loucura. Porque nós não sabemos. O incerto nos espera. E por isso que nós temos que nos acautelar muito com as situações incertas. Nós temos que tentar trazer para a nossa vida de incerteza, que é a advocacia, do insucesso da causa, enfim, uma probabilidade de termos, sim, a remuneração e os ganhos necessários à nossa vida. Então, nós temos que tentar transformar um pouco esta incerteza em realidade econômica para a nossa vida. E, por isso, contrato de honorários é muito importante. Eu quero que os senhores, daqui a 30 anos, 40 anos, se aposentem aqui pela Caixa de Assistência da Advocacia, da OAB. Olha, me aposentei, vou ganhar aqui, contribuir gloriosamente, fui um advogado bem-sucedido, enfim. E é como eu disse antes, independentemente do quanto você cobra, mas é muito importante ter, sim, este planejamento profissional. Nós temos que ter um contato muito profissional com o cliente. Muito profissional. Não há espaço para amizade. É claro que nós podemos ter uma relação
boa com o cliente, temos que ter, não podemos brigar com o nosso cliente, porque é ele que nos paga, não é? Vamos ser práticos. Mas nós temos que ter um bom limite, uma boa margem de profissionalismo. O cliente é uma pessoa muito curiosa, porque nós temos clientes de toda a ordem, ou seja, como dizia o Dr. Paulo, o cliente chato. De fato, o cliente chato é o cliente pontual. E mais, o cliente, por assim dizer, se me permite, pouco aquinhoado de riquezas, o cliente pobre normalmente é um cliente honesto. Ele vai te pagar pouco, mas ele vai te pagar. Nem que seja R$100 por mês, mas ele vai. Então, não existe um perfil de cliente, não existe uma forma assim de dizer, bom, este é um bom cliente, este é um mau cliente. É claro, todos queremos grandes clientes, mas às vezes você vai advogar para uma grande corporação falida, né, e vai receber talvez ao final do processo falimentar algum dinheiro. Então, é muito difícil. Nós temos que tomar algumas decisões quando somos contratados por esses clientes. Eu vou fazer aqui dividir esta exposição, após esta pequena introdução, talvez um pouco chocante para os senhores, mas necessária, porque eu quero que os senhores sejam advogados bem-sucedidos e bem remunerados. Eu vou dividir essa exposição em duas pequenas partes. Uma primeira parte relativa a uma lembrança das regras que regem tanto mandato quanto prestação de serviço de advogado, ou seja, que são 2 contratos que os senhores conhecem. Depois nós vamos analisar 3 instrumentos de honorário, de contrato de honorários, enfim, e um instrumento de procuração com algumas peculiaridades. Uma delas, inclusive, já foi objeto da fala anterior, da questão de emissão de títulos de crédito. Isso é uma cláusula de contrato. Os senhores, para emitir um título de crédito, precisam ter uma autorização do cliente. É uma espécie de cláusula mandato? Sim. Questionável? Sim. Mas tem que existir essa cláusula. É uma das cláusulas que normalmente não se encontra aí nos instrumentos de contrato da advocacia. Então vamos lá. Vamos passar aqui. Um primeiro sumário, procuração, fontes legais, modelo de procuração, que vamos ver ao final, contrato de honorários, fonte legal, modelos de instrumentos contratuais. Então, vamos começar aqui com procuração, instrumento de mandato. Bom, primeiro que não existe instrumento de procuração. A procuração é o nome deste contrato. Em particular, nós temos aqui a singularidade no Código Civil, um contrato que tem um nome próprio, que se chama procuração. Então, usamos procuração ou instrumento de mandato. 3 fontes legais, Código Civil, Código de Processo Civil e Estatuto. O Código Civil estabelece o regime legal de todos os contratos de mandato, subordinado ao sistema geral de prestação de serviço. Então, o mandato é uma espécie de prestação de serviço, inclusive pode vir associado mandato e prestação de serviço. Mas aqui, todos esses nossos negócios jurídicos, eles são subordinados àquilo que nós chamamos de prestação de serviço. No Código Civil, opera-se o mandato, e aqui é muito importante destacar, que o Código Civil não trata do mandato judicial, especificamente do mandato judicial de advogado. Então, ele trabalha com as figuras de mandato, que são várias, e dentro deste universo, o Código Civil acaba sendo regra geral para a nossa discussão de mandato. Então, opera-se o mandato quando alguém recebe de outro poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesse. A procuração é um instrumento do mandato. Então, muito simples, todos nós sabemos disso, mas precisamos lembrar que esta matéria, além do estatuto, porque nós lembramos do mandato quando vamos se preocupar com a questão do subestabelecimento, quando há revogação, então vamos buscar o estatuto. Mas vamos lembrar também do Código Civil como regra geral desta matéria. O Código de Processo, também nesta mesma linha, e daí, claro, aqui já estamos tratando do mandato judicial, do advogado, artigo 36. Então, a parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado. Ser-lhe-á lícito, no entanto, postular em causa própria quando tiver habilitação legal ou não atendo no caso de falta de advogado no lugar, ou recusa ou impedimento dos que houver. Aqui um detalhe. Em que pese o Código de Processo Civil permitir o advogado postular em causa própria, este é um exercício que eu não recomendo. Aliás, desaconselho profundamente. Não se acanhem. Se os senhores têm algum problema pessoal, outorguem
uma procuração a um colega. Não se façam representar pessoalmente nas suas próprias causas. O advogado perde o equilíbrio, não tem discernimento para pensar tecnicamente, mete os pés pelas mãos, não vale a pena, a tendência de perder a causa é muito grande. Confie num colega. Confie num colega. Peça ao seu colega de turma, de faculdade, você pode me representar nesse caso. Questões que são assim, que deveriam ser proibidas de representação pelo próprio advogado, por exemplo, são as questões de direito de família. É trágico. Nunca, jamais, nunca faça isso. É pedir para perder a ação. Não imagine, se você já não consegue manter o equilíbrio numa audiência de família, quando a qualidade de advogado enfrentando a parte ex-adversa, o seu colega, imagine enfrentando a ex-esposa. Não é? Você como advogado, ela com o advogado e você ali tentando se autorrepresentar. Claro que é uma decisão pessoal do profissional, mas eu particularmente desaconselho. Questões sensíveis, questão de família, questões criminais eventualmente, ou questões éticas, desaconselho radicalmente. Mandato judicial, artigo 37 do Código de Processo. Então, sem instrumento de mandato, muito importante isso, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para praticar atos reputados urgentes. Cuidado com esta disponibilidade do Código de Processo Civil. Cuidado. Porque os dois primeiros instrumentos que nós temos que colher a assinatura do cliente são exatamente procuração e o contrato de honorários. Esta é uma situação que os senhores devem lançar mão, excepcionalmente. Se de fato não foi possível colher a assinatura na procuração do cliente, isto se torna um problema para o advogado na sequência. Porque depois que o cliente lhe procurou, que o senhor fez a medida judicial, que o senhor não tem procuração, porque o senhor esqueceu, ou foi conveniente não pedir, ou não dava tempo, ou por qualquer motivo, depois que não houve assinatura do contrato de honorários, este cliente volta para sua casa, volta para sua cidade, volta para o seu país, e o senhor não vai cumprir o prazo estabelecido no Código de Processo Civil. E os atos poderão ser reputados como inexistentes. E daí o senhor será responsável civilmente e eticamente, aqui na ordem, por esses atos reputados como inexistentes. Então, esta possibilidade que o Código de Processo Civil oferece é, de fato, uma possibilidade que deve-se lançar mão excepcionalmente. O cliente está inacessível. Não conseguimos localizá-lo. Precisamos, por exemplo, promover uma ação, uma medida cautelar, incidental ou preparatória. É um cliente antigo do seu escritório? Muito bem. O senhor vai localizá-lo amanhã, no dia seguinte, na semana seguinte? Muito que bem. Mas não for isso, não faça. Não use do expediente previsto no Código de Processo Civil. Então, nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogável até outros 15 por despacho do juiz. O juiz vai lhe intimar, o senhor não vai ter a procuração. E daí, os atos não ratificados no prazo serão havidos por inexistentes, respondendo ao advogado por despesas e perdas e danos. Então, está lá previsto no Código. Algo que eu sempre procuro dizer aos advogados do meu escritório é o seguinte: não corra riscos desnecessários. Os riscos são do cliente, porque a vitória também será do cliente. Nós devemos nos regozijar com a vitória do cliente, mas a vitória não é nossa, é do cliente. Tanto quanto a derrota também é dele. Portanto, os senhores não devem expor o cliente a um risco desnecessário e nem devem se expor a um risco desnecessário. Devem agir, como mencionei antes, de forma objetiva, calma e profissional. Poderes. Código Civil, artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos, quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende da procuração de poderes especiais expressos. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Alguns comentários sobre esta pequena regra. O Código de Processo também, na sequência, estabelece poderes gerais para o foro. Eu, particularmente, tenho uma grande implicância com procuração que contemple este tipo de poder, por vários motivos. Em primeiro lugar, quando nós
estabelecemos lá com o nosso cliente, e por conveniência, ou por, às vezes até despreparo, poderes gerais, amplos e restritos para o foro, na defesa de todos os interesses do cliente. Veja, uma vez me deparei com o seguinte caso, gerou um processo judicial isso, milionário. 2 advogados que não eram de Curitiba resolveram colocar no jornal, fizeram uma nota jornalística, enfim, um estado do Nordeste, tecendo críticas desconstrutivas, vamos dizer assim, em relação a um cliente meu aqui de Curitiba. Nós promovemos uma ação judicial indenizatória contra a companhia que era representada por esses advogados. Ora, o que disse esta companhia ré? Falou assim, não, mas elas não falavam em meu nome. Todavia, a procuração dizia que elas tinham